Hanseníase e seus diagnósticos diferenciais é o assunto do Prevê Saúde. A hanseníase infecto-contagiosa de evolução crônica e longa causada pelo bacilo de Hansen, um micro-organismo que afeta na maioria das vezes a pele e os nervos das extremidades do corpo. É uma das doenças mais antigas já registradas na literatura, com casos na China, Egito e Índia. O Brasil continua sendo o segundo país em número de casos no mundo, após a Índia. Aproximadamente 94% dos novos casos diagnosticados são notificados pelo Brasil. Nos diagnósticos diferenciais da hanseníase, deve-se levar em conta as manifestações dermatológicas, neurológicas, as doenças deformantes e doenças sistêmicas nos períodos reacionais. Para falar sobre os diagnósticos diferenciais da hanseníase, o convidado do Prevê Saúde é o médico dermatologista Dr. Jaison Antônio Barreto, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, com o título de especialista em dermatologia e hansenologia pela AMB e doutor em dermatologia pela USP. Dr. Jaison é médico do Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru, centro de referência em dermatologia geral. Para conduzir a entrevista, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Jaison aqui no nosso estúdio, ele que gentilmente aceitou o convite e vai poder passar para o nosso telespectador a importância desta doença e como esta doença está sendo esquecida pelo serviço público em todo o nosso país. Dr. Jaison, a hanseníase já não deveria estar erradicada no nosso país? A hanseníase já deveria estar erradicada no mundo, né? Há 15 anos atrás. Né? O grande problema, né, nós temos aí, né, o Brasil é responsável por 15% dos casos de hanseníase no mundo, a gente perde só para a Índia, né? A Índia tem 55% dos casos de hanseníase. E a gente vê, né, que a hanseníase está presente em todos os países em desenvolvimento e inclusive até países desenvolvidos, como no Japão. O Japão tem hanseníase também, né? E os países onde, agora com essa questão de migração de países asiáticos, em breve vai ser um grande problema na Europa também, né? A questão da hanseníase, porque perdeu-se a expertise do diagnóstico, né? A hanseníase é um problema que vai nos assolar ainda por pelo menos mais um século, provavelmente. Tá. O diagnóstico da hanseníase passou a ser mais complexo? Não, o diagnóstico da hanseníase, Paulo, é um diagnóstico simples, é o diagnóstico clínico epidemiológico, né? A gente pode ver ali, né, no diapositivo, que o diagnóstico de hanseníase é só uma área de pele dormente, né, no próximo slide lá, né? Tem um slide ali que mostra uma área de pele com perda de sensibilidade, ou um nervo inflamado com perda de sensibilidade, ou, em último caso, uma baciloscopia ou biópsia positiva, né? Não precisa chegar nesse último, no exame de laboratório para fechar um caso de hanseníase. 80%, 90% dos casos do diagnóstico de hanseníase são clínicos, né? Então, o paciente normalmente tem uma história epidemiológica, em 70%, 80% das vezes tem uma história pai, mãe, avó, teve hanseníase, né? Embora muitas vezes a pessoa não fale, tem ainda a questão do preconceito, ainda é muito grande, principalmente de São Paulo para baixo, o preconceito é muito grande. Mas o diagnóstico não é um diagnóstico difícil, não. É que o profissional de saúde que não aprende. Eu saí da faculdade sem saber o que era hanseníase, nem sabia que existia. Na verdade, eu acho que por os serviços públicos não estarem mais preocupados com a hanseníase, não ter uma noção precisa do quanto esta doença ainda está ativa aí no nosso meio, eles acabam não formando os médicos para esse fim. Ou seja, o médico passa a não pensar naquela doença mais. Ele vê um caso, acha que é uma dermatite, que é um problema, uma alergia, reumatismo, isso, e acaba não tratando adequadamente ou encaminhando para um serviço adequado que possa fazer um diagnóstico preciso e um tratamento adequado. A hanseníase, ela por muitos anos, ela teve um estigma que carregou
a esses portadores dessa doença algo muito ruim. E que hoje já desmistificou muito isso, né, doutor? Mas, mesmo assim, como o senhor falou, às vezes ainda existe um preconceito. O preconceito é muito grande, principalmente por conta do profissional de saúde. Né? O profissional de saúde, pela ignorância, ele acha que é uma doença altamente contagiosa. Né? Ainda tem aquela questão, será que eu não vou pegar hanseníase se eu cuidar, se eu tratar de pacientes com hanseníase? Para você ter uma ideia, eu fiz um treinamento na região de Piracicaba. Eu sempre faço um questionário anônimo com todos os profissionais de saúde. Né? E uma das afirmativas eu coloquei lá: as roupas e objetos pessoais do paciente com hanseníase devem ser isolados, mantidos isolados até o final do tratamento. 40% dos médicos botaram X, correto. Pra você ter uma ideia. Então, como que você vai querer que um profissional de saúde, um médico, atenda aquele paciente se ele tem medo? Quase metade tem medo de atender o paciente de hanseníase. Então, o desconhecimento leva ao preconceito. E esse preconceito, né, a hanseníase não é altamente contagiosa, é uma doença de difícil transmissão, mas o preconceito é altamente contagioso. Então, na hora que o profissional passa aquilo para o paciente, no olhar dele, o paciente já fica com preconceito, ele não fala para a família que ele tem a doença, ele não traz o seu comunicante, o seu familiar que pode já estar doente, ele tem medo de falar para o familiar. Isso nos estados do Sudeste e do Sul, essa é a tônica da coisa. Então, muitas vezes o paciente não fala, ele vai se tratar, às vezes, em outros estados. Nós temos pacientes que vêm de Santa Catarina ou de Rio Grande do Sul tratar aqui em São Paulo. E a família não sabe que eles têm hanseníase. Você tem uma ideia? E como se dá a transmissão, doutor? A transmissão é contato íntimo e prolongado. O que é isso? Viver sob o mesmo teto que uma pessoa que tem a doença e que não está fazendo o tratamento. Então, normalmente, essa pessoa é uma pessoa com a carga bacilar grande, né? Então, assim, aqui é um caso, né, as manchas de hanseníase, isso aí era lá em Florianópolis, né, uma jovem que ela teve, mesmo com a biópsia, não conseguiu seu diagnóstico. Passou por 6 dermatologistas, fez biópsia, foi na referência municipal, estadual, federal, pagou 3 consultas particulares com dermatologista, fez biópsia e não conseguiu fechar o diagnóstico. Ela deu sorte que era uma conhecida e aí eu fechei o diagnóstico com um palito de dente. Espetei o palito de dente na lesão. Aí, esse aqui é um outro caso, um menino que ficou anos tratando como sarna, a mãe dele foi tratada de hanseníase há 10 anos atrás, e um menino com os nódulos, né? Hanseníase nem sempre dá mancha, pode dar nódulos também, caroço assintomático, e estava com uma carga bacilar muito grande. Isso é de Santa Catarina. Esse é um outro senhor daqui da região. Esse é um senhor que ficou 6 anos tratando com um reumatologista como reumatismo. E a hanseníase, ela dá exames falso-positivos, ela dá fator reumatoide positivo, FAM positivo, ela dá anticardiolipina, crioglobulina. Todos os exames de reumatismo são positivos no paciente muito avançado. Até as juntas do paciente pode ter radiologicamente sinais de reumatismo. E aqui um caso de uma criança com a mancha no rosto. Quando a doença começa, geralmente na infância, é uma manchinha parecendo pano branco, né? É a fase inicial da doença. Só que muitas vezes o médico não se atenta que aquilo é hanseníase. O que deveria ser feito? Fazer um teste de sensibilidade térmica, um tubinho de água quente, um tubinho de água fria, e você vê se tem diminuição de sensibilidade dentro da mancha. Uma agulhinha de insulina, que eu chamo tecnologia de ponta para o diagnóstico de hanseníase. Essa é a tecnologia de ponta, não é laboratório, né? Você encosta uma pontinha da agulha, o fundo da agulha, se a pessoa não percebe a diferença na mancha, perdeu a sensibilidade dolorosa. O diagnóstico está fechado. Um diagnóstico muito simples, né? Então, muitas vezes o paciente tem um mal perfurante, ele não reclama porque isso não dói, ele continua andando até que faz uma osteomielite, aí é que ele vai no médico. E muitas vezes, se o paciente já tem uma certa idade, ele acaba ficando com o diagnóstico de diabetes, coluna, e não se pensa em hanseníase, né? Ou às vezes parece uma micose, né? Ah, isso aí é micose, impinge, alergia. Não, tem que testar a sensibilidade. O diagnóstico é simples. Só que muitas vezes o paciente, o médico quer um exame de laboratório, não é o paciente que quer um exame de laboratório, é o médico que muitas vezes tem um preconceito, ele não fecha o diagnóstico sem ter um exame de laboratório. E de cada 10 exames de laboratório feitos no Brasil, 8 são feitos de forma errada, porque também o patologista ou o técnico de laboratório não foi treinado assim como médico. Né? Certo. E a hanseníase provoca dor, doutor? Não, só nas fases onde o paciente normalmente quando o paciente já está em tratamento, quando
quebram os bacilos, provocam uma reação de hipersensibilidade que provoca neurite, porque a bactéria penetra dentro do nervo. Ao penetrar dentro do nervo, durante o processo de limpeza da bactéria morta, né, normalmente depois do tratamento, aí pode causar dor. E certo. Até nas lesões também. A partir do momento que o indivíduo começa a tratar, quanto tempo depois ele realmente não está mais transmitindo a doença? Em cerca de uma semana, mas isso não faz diferença, porque essa uma semana não é essa semana que o paciente vai transmitir. Ele vai transmitir para quem conviveu com ele nos últimos anos, 5, 10, 15 anos. Então esse contato por mais uma semana, seja num ambiente domiciliar ou extradomiciliar, no emprego, no trabalho, não é ali que o paciente vai transmitir. Ele vai transmitir, e a hanseníase precisa ter uma suscetibilidade, então precisa ter uma genética parecida. De cada 10 pessoas que são expostas, apenas uma desenvolve a doença. Então, por isso que normalmente a hanseníase é passada de pai para filho, né, de avô para neto, de irmão para irmão, eventualmente de marido para esposa, justamente, é mais difícil justamente porque a genética é diferente. E a doença demora muitos anos, 5, 10, 15, 20 anos, ou mais que nem daquele menino, demora 10 anos para aparecer os nódulos. Certo. A hanseníase tem cura, doutor? Tem cura, tem tratamento e tem cura. É um tratamento, a hanseníase mais a poliquimioterapia, que é o tratamento gratuito para a hanseníase, ele cura mais de 90% dos pacientes, com cerca de 6 meses a 1 ano de tratamento. Alguns casos pode ter resistência multidroga. Aqui no estado de São Paulo nós estamos em torno de 5 a 10% de resistência ao medicamento da poliquimioterapia. Ainda não é um problema muito sério, mas se a gente não atentar para a doença, daqui a alguns anos a gente pode ficar sem medicamentos que efetivamente funcionem para matar a bactéria. Certo. Uma vez que você trate, que você realmente tenha êxito, curou o indivíduo, ele está liberado ou ele tem que fazer um acompanhamento? Não, normalmente, como a taxa de cura é muito alta, né, a gente faz o acompanhamento por causa das complicações da neurite. Depois que a bactéria morre dentro do nervo, o organismo começa a querer destruir essa bactéria, eliminar essa bactéria, só que acaba lesando o nervo também. Então, esse processo que a gente chama de neurite tem que ser acompanhado por cerca de 5 anos, até uns 5 anos após a alta do tratamento. Aí tem que ser dado anti-inflamatórios, corticoides e remédio para dor. E claro, as sequelas, tem que orientar o paciente para que ele saiba conviver com aquela sua incapacidade, que quando esses pacientes são muito avançados, né, eles ficam com uma incapacidade, ou motora ou sensitiva. Então tem que falar para ele que ele não pode mais pegar em coisa quente sem luva, tem que ensinar o calçado, ele tem que olhar todos os dias os seus pés para ver se não tem uma rebárbara, se não machucou, né, não pode andar descalço. Então ele tem que se readaptar, assim como o paciente com diabetes. É muito parecido a neuropatia distal, né, do diabetes e da hanseníase. O tratamento medicamentoso faz com que aquelas manchas desapareçam pelo corpo? Sim, isso aí, o tratamento, ele desaparecem os nódulos. Numa sequência, no paciente avançado, a primeira coisa que desaparece é aquela obstrução nasal, um mau cheiro no nariz quando o paciente é muito avançado. Depois desaparecem as úlceras, se ele tiver alguma úlcera da hanseníase, as úlceras desaparecem. Depois desaparecem as manchas. Por último, desaparecem os nódulos, os caroços, né, da hanseníase vichoviana. Mas é uma doença que, se você fizer o tratamento corretamente, a doença é curável, as lesões desaparecem. Claro que a sequela, quando demorou muito tempo para fazer o diagnóstico, essa sequela não tem como voltar mais, né? Então, a hanseníase não conseguiu ser erradicada no nosso país. Quais são as áreas com maior risco de transmissão desta doença? Ainda são as áreas com uma migração maior e com uma condição socioeconômico-financeira pior, né? Então, Maranhão, a região do Pará, a região norte, nordeste e centro-oeste ainda são áreas que tem mais. Claro que aqui, como o sudeste é uma área de imigração, principalmente por causa da cultura da lavoura, né? Então, canavial, São Paulo é um imenso canavial, né? Então tem muita hanseníase por conta de uma grande imigração. São Paulo sempre teve essa tendência, né, para a agricultura. Mato Grosso também da mesma forma, Tocantins da mesma forma, né? E claro, tem hanseníase no Brasil inteiro, inclusive no sul do Brasil.
Só que o problema é que lá é muito velado no sul do Brasil. Claro que tem menos porque a desigualdade, miséria e imigração é menor do que nas regiões, né, de sertão nordestino, a região do semiárido, a região norte. Mas as pessoas migram, né? E o fato de elas migrarem, a hanseníase não é um privilégio de nenhum estado Certo. e nenhum país em potencial. O senhor acredita que a pobreza, então, e a falta de informação são duas coisas muito importantes para o aumento do número de casos? Sim, nós temos um diapositivo que eu trouxe, que a gente publicou um trabalho dos pacientes que a gente atende do Lauro Souza Lima, que são daqui do estado de São Paulo. A maioria são homens, homem não cuida da sua própria saúde, então ele só vai no médico quando a coisa está muito feia, então a maioria dos pacientes com hanseníase são homens. Aqui, ó. Então, dos pacientes que a gente atendeu num período de 5 anos, a maioria é homem. O paciente, ele geralmente é um paciente com a idade produtiva, em torno de 50 anos, é o perfil do paciente que a gente atende no Lauro Souza Lima, daqui do estado de São Paulo, não são pacientes de fora, são pacientes aqui do estado mesmo. A maioria tem primário incompleto ou é analfabeto, mas isso se repete em todo o restante do Brasil, e são pessoas que têm filhos, que têm netos. Então, aí é a importância. Só que essa pessoa que tem filho, que tem neto, é muito complicado você examinar a família inteira numa referência. Nós não temos condições, teria que botar todo mundo num ônibus e examinar no Lauro. Isso é impraticável. Então, por isso que a gente faz o treinamento no Lauro Souza Lima de profissionais. No Lauro Souza Lima a gente treina profissionais do Brasil inteiro para que eles saibam fazer o diagnóstico próximo da casa do paciente, né? Esse é o grande problema. O paciente ele não se preocupa com uma doença na fase inicial, ou muitas vezes tem a questão do preconceito. E como é que vai todo mundo para uma referência para ser diagnosticado? Isso é impraticável. Em muitos dos casos acontece a reinfecção. Essa semana eu tive 3 casos de reinfecção. O que é reinfecção? Paciente que eu diagnostico, eu trato, eu mando para o posto de saúde do seu município para ele tratar, só que ele tem o resto da família que não é examinada. Por quê? Porque o profissional que está lá no município dele, ele já mandou para o Lauro Souza Lima, porque ele não sabe fazer o diagnóstico, ou ele tem preconceito em fazer o diagnóstico. Então, como que eu vou querer que ele examine todo o restante da família se ele não tem aptidão? Então, o que a gente está fazendo no Lauro Souza Lima é treinamento de profissionais. E se não fizer treinamento e descentralização, vamos ter hanseníase mais uns 100, 200, 300, 400 anos ainda. Verdade. Existe alguma forma de prevenção desta doença? Não tem vacina, né? Infelizmente é uma doença que não tem vacina. O que a gente tem que fazer é detectar todos os casos o mais precocemente possível antes que um paciente infectado se transforme num novo transmissor, né? E isso demora em torno de 10, 15, 20 anos aproximadamente. Então, fazer o segmento dos contactuantes. Você faz o diagnóstico do paciente, examina toda a família desse paciente e faz o acompanhamento anual, né? A hora que apareceu a primeira manchinha, como a gente mostrou ali, o primeiro pano branco, entre aspas, né? Então, você já, isso aqui é uma hanseníase e trata, nessa fase o paciente ainda não é transmissor. Doutor, o senhor é um pesquisador, o senhor gosta desta atividade, deste ramo da dermatologia, mas e aquele médico que está lá na ponta, lá no posto de saúde, como ele vai detectar precocemente? Só com a agulhinha? Um exame com a tecnologia simples de ponta, que chama, né? Pega uma agulha de insulina, que isso tem qualquer... Se não tiver agulha de insulina, pega um palito de dente e um palito de fósforo. É a coisa mais fácil que tem fazer diagnóstico de hanseníase. Você vê se o paciente consegue discriminar o que é uma sensibilidade tátil e uma sensibilidade dolorosa. Se ele não conseguir perceber a diferença, isso já fechou o diagnóstico. Se ele não conseguir perceber a diferença de água quente e água fria dentro da mancha, já está feito. E quando tem a mancha é fácil, né? Porque você testa dentro e fora, você já tem o critério de comparação. Isso em 70% das vezes é mais do que suficiente. É porque não tem outra doença, Paulo, que tem isso, que dá diminuição de sensibilidade. Uma lesão da pele com diminuição de sensibilidade, isso é patognomônico de Hansen. Certo. Agora, existem algumas áreas afetadas, aquelas manchas da pele, que podem ser confundidas com outras doenças. Sim, mas é que as outras doenças não têm perda de sensibilidade. O grande tem que ter. Exatamente. Por isso que o médico deve primeiro suspeitar que possa ser. Então, uma mancha vermelha, que nem a gente mostrou ali, uma mancha vermelha, uma mancha branca, né? Um formigamento, uma dormência, uma cãibra, um esquentamento na mão, no pé, tem que ver se o nervo não está inflamado. Então a gente faz o quê? Faz a palpação do nervo do cotovelo, o nervo do punho,
o nervo do joelho e o nervo do tornozelo. Se esses nervos estiverem engrossados, inflamados, né, com dor à palpação e tiver perda de sensibilidade, também já é critério para diagnóstico. Tem que tratar, né? Ah, pode ter alguma outra doença? Pode ser uma outra neuropatia sensitiva motora hereditária? Pode ser febre maculosa das montanhas rochosas? Pode, mas aqui no Brasil é Brasil, ele não vai pensar, né? O meu professor de clínica falava assim para mim, né? Mas não pode ser essa doença aí que eu vi lá no livro. Não, a primeira coisa, o mais comum é mais comum. Você está no segundo país com o maior número de casos de hanseníase. Então, você vai pensar diante de um quadro de um nervo grosso, espessado, com perda de sensibilidade, né? Pode ser uma outra doença muito rara? Pode, uma doença de Refsum, tem uma amiloidose neuropática do judeu Ashkenazi? Pode ser. Mas você vai pensar primeiro que possa ser uma hanseníase e tratar como tal. Se não regredir, aí você pensa numa doença mais rara. Certo. O indivíduo acometido da hanseníase, ele pode ter uma vida normal? Pode, é vida normal e deve ter. A hanseníase não impede ninguém de fazer as suas atividades. O paciente deve ter, é o direito do paciente. Ele não vai transmitir para as pessoas que convivem com ele, não é por beijo, abraço, aperto de mão. Hanseníase não é, como eu sempre brinco com meus residentes, né? Hanseníase não é para quem quer, para quem pode. Ah, eu quero ter hanseníase. Não, primeiro você tem que ter a genética. Genética. Né? Se não tiver a genética, mesmo que você conviva com a pessoa, né? Eu falo assim, nem que chupando o bacilo de canudinho você não fica com hanseníase. Se não tiver a genética, o que é genética? É uma pessoa em cada 10. Né? Segundo, você tem que respirar diariamente, 24 horas por dia, 7 dias. Não vou pegar isso no meu comércio, não vou pegar isso na sala de aula, no serviço. Não vai pegar isso assim. Tinha uma pessoa que morava lá comigo, trabalhava no meu serviço, lá junto comigo, que tinha hanseníase. Não, você não vai pegar essa hanseníase dessa pessoa, não precisa, a pessoa pode ter a vida normal dela. É uma doença muito difícil de transmissão. Nós falamos no começo que existia um preconceito muito grande. É lógico que diminuiu. Por quê? Porque o povo vai se informando, a doença vai se tornando popular, que eu digo, em termos de informação. Mas mesmo assim, ainda hoje, tem um certo preconceito. Tem preconceito. A gente ainda tem, né, muitos profissionais. Eu já tive colegas que mandaram o paciente de hanseníase com osteomielite para fazer cirurgia no laudo, paciente já tratado, curado, porque o médico tinha medo de que o paciente de osteomielite, ele falou para mim, eu não vou contaminar meu centro cirúrgico com o bacilo da lepra. Falou para mim, não me mandou dizer, um colega médico ainda. Então, assim, mesmo que o paciente tivesse com atividade da doença, não é isso. O bacilo não vai contaminar ninguém no centro cirúrgico. Não é assim, não precisa fazer descontaminação terminal em sala de biópsia, em consultório. A bactéria não é desse jeito que pega. Né? Nós tivemos o doutor Promola, que ficou quase 50 anos no Lauro, nunca usou nenhuma luva, nenhuma máscara para coletar nada. E eu estou há 20 anos no Lauro Souza Lima, outros colegas meus já estão há 30, 40 anos. Né? Paciente, não é assim, dá bom dia, dá boa tarde, abraça o paciente, vai pegar a hanseníase? Não pega a hanseníase desse jeito. Doutor, eu acredito que o senhor tenha falado aí de uma maneira bastante clara, mas me deixou muito preocupado. Porque o senhor falou que está cada vez crescendo mais o número de casos e chegam mais tardiamente para um diagnóstico preciso e tratamento. Como mudar esta perspectiva no nosso país? Oficialmente o número de casos caiu 40%, só que o número de pacientes aleijados, já com incapacidade visível, aumentou. O que significa? Que alguma coisa não está batendo. Quando você tem uma melhora da situação de uma doença, você consegue fazer o diagnóstico mais precoce. Quando você só está fazendo o diagnóstico mais tardio, é sinal que o paciente não está tendo acesso ao diagnóstico. Né? E a gente vê isso nos gráficos. O número de crianças com hanseníase praticamente não se alterou nesses últimos 7 anos. E o que significa uma criança com hanseníase? Significa que tem um adulto dentro de casa que passou para ela e que não foi detectado a tempo. Então, o que a gente tem? A gente tem casos, tem lugares, por exemplo, aqui em Jardinópolis, teve um colega meu que foi em Jardinópolis, ali perto de Ribeirão Preto, achou 100 casos em um ano. Uma cidade de 35, 40 mil habitantes, tinha 10 casos, aí fizeram uma varredura, acharam 40 casos. Sorocaba, a gente fez um treinamento durante 2 anos, saiu de 35 casos, foi para quase 100. Só
dizendo, ó, mancha dormente é hanseníase. Então, a prevalência oculta, a quantidade de pessoas que têm hanseníase e que não sabem é muito grande, principalmente nos estados do Sul e do Sudeste, que faz muito tempo que está faltando treinamento, né? É o círculo vicioso, o profissional não pensa no diagnóstico, o paciente não morre de hanseníase, a hanseníase não mata, né? Ela aleja a pessoa. E o que acontece? Os profissionais o profissional de laboratório, biópsia, baciloscopia, não tem mais qualidade, o indivíduo não é treinado, e o paciente é tratado como outros diagnósticos, né? Como aquele paciente que eu mostrei ali, né? Que foi tratado aqui na região, durante 6 anos como reumatismo. Então, acontece, a doença está aí, né? A gente está fazendo um trabalho lá junto com a OPAS, com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, agora a nova coordenação nacional, quer mudar essa realidade, a coordenação geral de hanseníase e doenças negligenciadas, a nova coordenação tem a ideia, nós não vamos mais botar hanseníase debaixo do tapete. E não adianta, queremos resolver, vamos encarar, vamos resolver o problema. Para a gente resolver um problema, a primeira coisa, tem que admitir que ele existe, encará-lo de frente. Então, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, né, tem profissionais altamente competentes agora na sua gestão, sabem do problema e estão dispostos a resolver, né? Na semana que vem a gente vai ter uma reunião lá no Ministério, né, com a participação do Lauro Souza Lima e a coordenação nacional, e nós vamos traçar estratégias para resolver. É possível eliminar a hanseníase? Claro que é, desde que a gente faça esse trabalho. Ensino, treinamento, de preferência treinamento em serviço, capacitação de profissionais, né? E segmento dos contatos, exame dos contactuantes e segmento dos contatos. Em 10 anos é possível acabar com a hanseníase, se fizer todo esse trabalho bem feitinho. Eu acredito que o grande problema aí é que daqui 4 anos já vai ser outra gestão no Ministério da Saúde, nem 4, 2, né? E às vezes você está caminhando bem para um lado e já começa a caminhar tudo para o outro lado. Infelizmente não se tem um segmento do que é bom, do que não pode mudar, do que está sendo feito para melhorar. Aí entra outro gestor, muda tudo e acaba com Pelo tudo. menos. E depois fica essa situação lamentável, que é o que o doutor está falando hoje. O Jason está dizendo uma coisa muito importante. Já era para ter sido erradicado há 15 anos. E nós estamos vendo cada vez mais casos. E está todo mundo dormindo, achando que não tem mais casos de hanseníase no país. Uma doença curável, totalmente eliminável e eliminável. E que, infelizmente, os nossos gestores da saúde, infelizmente, estão fechando os olhos. Nessa nova gestão do Ministério da Saúde, eu tenho muita fé no atual ministro da Saúde, né, e na atual Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e nas pessoas que estão à frente da Coordenadoria Geral de Hanseníase e Doenças Negligenciadas. São pessoas técnicas, são pessoas que já trabalharam na ponta, sabem da realidade, né, não são indicações políticas, são indicações técnicas pela competência das pessoas que estão lá. Então essas pessoas, elas sabem da realidade e elas estão dispostas a trabalhar e resolver o problema. Seria muito bom se a gente conseguisse isso, erradicar esta doença. Olha, acredito que nós tenhamos falado de uma maneira bastante clara, tranquila. Se ainda assim restaram algumas dúvidas aqui para todos os nossos telespectadores, queiram encaminhar aqui para a TV Prevê. Tenho certeza que o Dr. Jason terá o maior prazer em respondê-las. É um doutor que atende como referência, não só estadual, mas nacional, aqui no Lauro de Souza Lima, todos os casos aí de hanseníase. Então, se tiverem dúvidas, encaminhe e o doutor terá o maior prazer em responder. Com certeza. Eu fico triste por um lado, doutor, quando eu faço uma entrevista dessa e realmente eu vejo que isto está sendo negligenciado no nosso país. Mas fico feliz quando vejo uma pessoa empolgada igual o senhor, realmente querendo mudar uma situação e otimista a ponto de falar, se tratarmos direito, daqui 10 anos erradicamos essa doença no Brasil. E eu tenho fé, se com os atuais colegas, nós temos a Sociedade Brasileira de Hansenologia, que
está buscando intensamente isso, temos os parceiros, o movimento de integração dos pacientes rancenianos, o MOHAN, a Organização Pan-Americana da Saúde também está querendo resolver o problema, não somente aqui no Brasil, mas também na América Latina, porque também tem o mesmo problema nos países da América Latina, a expertise no diagnóstico desapareceu. Então, a gente está fazendo um trabalho junto, o Lauro Souza Lima é um instituto de referência para a Organização Pan-Americana de Saúde e para a Organização Mundial da Saúde. Então, a gente faz trabalhos conjuntos em outros países. Eu fui na Guiana, fui na República Dominicana, fui no Paraguai. A gente está fazendo trabalhos nos outros países aqui vizinhos, né? Que o bacilo não respeita a fronteira, divisa, limite, né? Raça, né? Não é uma doença só de pessoas pobres. Tem gente, eu conheço senadores, juízes, desembargadores com hanseníase. Por quê? Basta ter alguém na família que conviveu no passado, que tinha hanseníase e não tinha diagnóstico, né? 30% das pessoas têm um nível socioeconômico cultural alto. Bom. Ótimo. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Dr. Jaison aqui no nosso estúdio. Gostaria de convidá-lo para uma próxima vez voltar daqui um ano, por exemplo, para falar que mudou o cenário, que você foi para Brasília e que a coisa realmente está melhorando nesse sentido. E, sem dúvida nenhuma, a nossa população merece isso, merece realmente que o setor público olhe por ela, que o setor público cuide dela, com um olhar de que daqui 10 anos a gente realmente consiga erradicar uma doença dessa. Muito obrigado mais uma vez ao nosso telespectador, muito obrigado, e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.